A verdade é simples. A maioria das pessoas vive como refém do que os outros pensam. Antes de agir, calculam quem vai aprovar. Antes de falar, medem quem pode criticar. Antes de se expressar, imaginam como serão interpretadas. E, pouco a pouco, passam a existir menos por convicção e mais por medo. O medo de parecer inadequado, de decepcionar, de ser rejeitado. Os estoicos perceberam isso séculos atrás. Quando sua paz depende da opinião alheia, você deixa de ser protagonista da sua própria vida. Você vira um espelho ambulante, refletindo expectativas externas enquanto se distancia do que realmente acredita. É impossível ter clareza quando sua identidade muda conforme o julgamento do dia. Por isso, tornar-se imune às opiniões alheias não é um luxo emocional. É uma necessidade básica para quem deseja viver com força interna. Não significa ignorar tudo e todos, mas aprender a separar o que é informação do que é manipulação, o que é crítica útil do que é projeção emocional, o que é conselho sincero do que é expectativa de controle. Imunidade, na visão estoica, é um estado em que você continua ouvindo o mundo, mas não se perde dentro dele. Um estado em que você faz suas escolhas guiado por princípios e não pela ansiedade de agradar. Um estado em que a opinião externa pode até bater a porta, mas não entra sem ser analisada. E, para chegar lá, o primeiro passo é entender por que damos tanto poder aos outros. O ser humano cresceu condicionado a buscar aprovação como prova de pertencimento. Desde cedo, fomos treinados a acreditar que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro, que agradar é mais valioso do que questionar. A crítica virou ameaça, e o elogio virou alimento. Assim, passamos a depender emocionalmente de um termômetro que muda o tempo todo, porque cada pessoa nos vê através de suas próprias feridas, frustrações, expectativas e limitações. Um elogio pode ser honesto ou pode ser manipulação. Uma crítica pode ser construtiva ou pode ser puro despejo de insegurança. Mas, sem consciência disso, você entrega ao mundo a chave da sua autoestima. E quanto mais você entrega, mais instável se torna. O elogio te levanta, a rejeição te derruba. Um comentário te motiva, outro te paralisa. Você se torna reativo, vulnerável, inconsistente. Os estoicos enxergavam esse padrão como uma forma de escravidão. Epicteto dizia que, enquanto sua felicidade depender de fatores externos, você nunca será livre. Marco Aurélio reforçava que a opinião dos outros é apenas uma visão limitada de mentes igualmente imperfeitas. E quando você internaliza isso, percebe que grande parte da dor que carrega não veio do julgamento em si, mas do valor exagerado que você deu a ele. O sofrimento nasce da interpretação, não do comentário. O impacto nasce do significado que você atribui, não das palavras proferidas. Quanto mais você fortalece sua visão interna, menos impacto qualquer opinião tem. E quanto mais você entende seu próprio valor, menos necessidade sente de provar algo para alguém. Para se tornar imune, é preciso fazer uma mudança profunda. Você deixa de perguntar o que esperam de mim, e começa a perguntar o que é correto eu fazer. Essa troca de pergunta muda comportamentos, decisões, relações e até a forma como você se posiciona no mundo. A pessoa que busca aprovação vive em alerta, calculando cada passo. A pessoa que busca coerência vive em paz, porque sabe que sua ação não depende da plateia. Quando você age por princípios, não precisa de aplausos. Quando você sabe por que fez algo, não precisa que alguém confirme se estava certo. A autonomia emocional nasce quando suas escolhas deixam de ser reações e passam a ser decisões. Quando você deixa de viver como um eco e passa a viver como uma voz. E é neste ponto que começamos a construção da sua imunidade. Ao longo deste vídeo, você vai compreender por que algumas opiniões te afetam tanto e como redefinir a forma como você lida com elas. Vai descobrir como alinhar ações às suas convicções, não às expectativas alheias, como identificar projeções emocionais disfarçadas de críticas, como criar um espaço interno onde nada entra sem passar pelo filtro da razão, e como desenvolver a postura silenciosa que impede que qualquer comentário roube sua estabilidade. Este processo não transforma você em alguém frio, mas em alguém firme. Não te torna indiferente, mas consciente. E, a partir daqui, você começará a enxergar que a verdadeira liberdade sempre esteve ligada à capacidade de manter sua própria mente intacta, independente do barulho ao redor. A construção da imunidade começa com uma percepção fundamental que os estoicos repetiam constantemente:
A opinião de alguém sobre você não é uma fotografia da realidade, é apenas um reflexo das lentes emocionais e cognitivas dessa pessoa. Cada indivíduo interpreta o mundo a partir das próprias experiências, traumas, expectativas e limitações. O que alguém diz sobre você revela, na maior parte das vezes, muito mais sobre a mente de quem fala do que sobre a sua essência. Quando você compreende isso profundamente, algo muda dentro de você. A crítica deixa de ser uma sentença. O elogio deixa de ser um combustível. A opinião alheia perde o poder de moldar sua identidade. Ela vira apenas um dado para ser analisado, não um veredito sobre quem você é. Imagine duas pessoas observando o mesmo gesto seu. Uma, insegura, pode enxergar arrogância. Outra, carente, pode interpretar frieza. Outra, ressentida, pode ver competição. Outra, madura, pode perceber apenas firmeza. O gesto é o mesmo, o significado, completamente diferente. Qual dessas interpretações seria a verdade? Nenhuma. Todas são projeções. O ser humano projeta aquilo que conhece, aquilo que teme, aquilo que gostaria de ser ou aquilo que tenta esconder. Esse entendimento liberta porque coloca uma barreira saudável entre você e o julgamento externo. Não é mais uma questão de agradar ou desagradar, mas de observar sem absorver. Você não precisa lutar contra as opiniões, porque elas nunca foram sobre você de verdade. Os estoicos ensinavam que não devemos buscar validação em terrenos instáveis. A opinião humana é volátil, muda conforme o humor, o contexto, o interesse e até a fragilidade emocional do momento. Alguém hoje te admira por uma postura firme e amanhã te julga pela mesma postura, mas diante de uma circunstância diferente. Se você se orienta por essas oscilações, sua vida vira um barco à deriva, seguindo a maré de expectativas que nunca terminam. Por isso, Epicteto insistia que você deve construir seu valor em bases internas: caráter, intenção, ação correta. O que depende de você permanece. O que depende dos outros se desfaz. Quando essa hierarquia se enraiza, você percebe que a opinião externa só deveria entrar na sua mente se contribuísse para o seu crescimento, e mesmo assim, filtrada, examinada, questionada. Pessoas emocionalmente frágeis costumam se machucar com qualquer comentário porque ainda acreditam que todos enxergam o mundo da mesma forma. Acham que uma crítica significa verdade. Acham que um elogio significa valor. Acham que um julgamento significa culpa. Essa inocência emocional nos torna vulneráveis. A imunidade começa quando você reformula essa lógica. Crítica não é verdade, elogio não é garantia, julgamento não é diagnóstico. As pessoas falam a partir do que está dentro delas. Se dentro há sabedoria, a opinião será ponderada. Se dentro há caos, a opinião será distorcida. O erro está em acreditar que tudo tem o mesmo peso. Há quem critique seus sonhos porque desistiu dos próprios. Há quem critique seu silêncio porque tem medo do próprio vazio. Há quem critique sua determinação porque isso expõe a própria preguiça. Há quem critique sua melhora porque isso evidencia a própria estagnação. Há quem critique sua força porque isso revela a própria fragilidade. Nenhuma dessas críticas te pertence. São apenas espelhos quebrados tentando refletir algo que não tem relação com você. Uma vida guiada por espelhos quebrados inevitavelmente se torna confusa. Por isso, o primeiro princípio estoico para a imunidade mental é aprender a olhar para cada opinião e perguntar: de onde isso vem? E não o que isso diz sobre mim. Essa troca de pergunta é uma mudança de vida. Ao fazer isso, você ganha algo precioso: distância. E a distância emocional é um dos pilares da liberdade estoica. Quando você se afasta um pouco, mesmo internamente, consegue ver o conteúdo da fala e também o estado emocional de quem fala. Essa perspectiva impede que você absorva venenos que nunca foram seus. Impede que você carregue pesos que não pertencem à sua história. Impede que você se culpe por frustrações que nasceram em outro coração. Essa distância coloca você em um ponto de autoridade sobre sua própria mente. E, a partir desse ponto, você pode analisar, filtrar, descartar ou aproveitar o que realmente fizer sentido para o seu crescimento. O mundo continuará opinando, julgando, aconselhando, criticando, interpretando. E está tudo bem. A questão nunca foi controlar o que dizem, mas controlar o que entra na sua mente.
Quando você entende que as opiniões são reflexos e não verdades, você se torna seletivo. Você escuta menos para reagir e mais para compreender. Você percebe os ruídos, mas não se perde dentro deles. Você respeita quem fala, mas não se define pelo que é dito. E assim nasce a primeira camada da imunidade, a consciência de que ninguém vê você por inteiro, e por isso, ninguém tem autoridade para determinar seu valor. A segunda lição para se tornar imune às opiniões alheias é desenvolver convicções internas mais fortes do que qualquer julgamento externo. Enquanto você não souber claramente o que acredita, o que considera correto e quais princípios orientam sua vida, qualquer comentário será capaz de te desestabilizar. É assim que a maioria vive, tentando agradar, tentando encaixar, tentando ser validada. Mas quem não tem um centro sólido inevitavelmente se torna aquilo que os outros querem ver. Os estoicos entendiam que a força emocional nasce quando você constrói um eixo interno tão firme que nenhuma opinião consegue alterar sua direção. E isso não se desenvolve buscando aprovação, mas buscando coerência. Uma pessoa guiada por princípios não pergunta: será que vão gostar de mim? E sim, isso está alinhado ao meu caráter. Essa mudança simples reorganiza sua relação com o mundo. A crítica deixa de ser ameaça e vira apenas informação. O elogio deixa de ser alimento e vira apenas reconhecimento momentâneo. Você continua ouvindo, mas não depende. Continue considerando, mas não se curva. A convicção interna te dá liberdade porque faz com que suas escolhas tenham raízes próprias, e não raízes plantadas nas expectativas alheias. Com essa base sólida, você consegue avançar para a terceira lição: aprender a distinguir críticas úteis de críticas inúteis. Uma pessoa emocionalmente frágil coloca tudo no mesmo saco. Opinião vira ataque, discordância vira rejeição, sugestão vira condenação. Mas, se você observar bem, nem todas as críticas merecem ser absorvidas. Algumas vêm de pessoas que realmente querem te ajudar, ainda que expressem isso de forma imperfeita. Outras vêm de pessoas incapazes de lidar com seus próprios fracassos e que usam o julgamento como forma de aliviar a própria frustração. Outras são apenas projeções emocionais. Alguém te acusa daquilo que ele mesmo não consegue administrar dentro de si. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro sábio não rejeita críticas, mas também não as recebe automaticamente. Ele filtra. Ele examina. Ele pergunta: isso melhora quem estou me tornando? Se a resposta for sim, ele aproveita. Se for não, ele descarta instantaneamente, sem carregar mágoa, sem criar narrativas, sem deixar que isso atinja sua paz. Essa capacidade de filtrar críticas é um dos maiores sinais de maturidade. Pessoas imaturas acreditam que toda opinião precisa ser respondida. Pessoas maduras entendem que sua atenção é preciosa demais para ser desperdiçada com ruídos. E é exatamente isso que dá poder ao filtro estoico. Quando você não reage a tudo, você passa a reagir apenas ao que faz sentido. Uma crítica construtiva não destrói, ela organiza. Uma crítica sincera não fere, ela clareia. Já as críticas inúteis têm sempre o mesmo padrão. São imprecisas, emocionais, exageradas ou baseadas em suposições. Quando você aprende a identificá-las, elas perdem completamente a força. Não importa o tom, não importa a forma, não importa quem disse. Se não contribui para sua evolução, simplesmente não entra. Essas duas lições, convicção interna e filtro crítico, funcionam juntas como uma fortaleza emocional. A convicção impede que você se perca tentando agradar. O filtro impede que você absorva o que não te pertence. O resultado é um estado mental raro. Você continua acessível ao mundo, mas não vulnerável ao julgamento dele. Continua aberto ao diálogo, mas fechado ao ruído. Continua disposto a melhorar, mas não disposto a carregar pesos de pessoas que nunca caminharam onde você caminha. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que a opinião alheia perde o poder não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A quarta lição para se tornar imune às opiniões alheias é desenvolver a habilidade de agir em silêncio. A maioria das pessoas se expõe demais, explica demais, justifica demais. Elas contam cada passo, cada ideia, cada intenção, e fazem isso acreditando que serão compreendidas. Só que, quanto mais você expõe sua vida, mais material entrega para que os outros opinem, critiquem, distorçam ou projetem seus próprios medos sobre você. Os estoicos entendiam que a força se expressa melhor na discrição.
Quando você age silenciosamente, sem anunciar planos, sem pedir aprovação e sem tentar convencer ninguém, você reduz drasticamente o impacto das opiniões externas. As pessoas só comentam sobre aquilo que conseguem ver, e quanto menos elas veem, menos poder têm sobre você. Agir em silêncio não é esconder sua vida, é protegê-la. É permitir que suas ações falem mais alto que sua necessidade de explicação. É dar a si mesmo o privilégio de crescer sem interferências, sem interrupções, sem expectativas alheias moldando seu caminho. Além disso, agir em silêncio impede que você absorva vibrações negativas de pessoas que não querem sua evolução. Sempre que você conta seus planos para alguém que não tem maturidade emocional, essa pessoa tenta interferir, criticar ou desencorajar, não porque seu caminho é errado, mas porque a própria pessoa não suporta a ideia de você avançar enquanto ela continua estagnada. O silêncio elimina esse problema. Você simplesmente faz, melhora, ajusta, evolui, e deixa que o resultado final seja a única resposta necessária. Uma vida com menos explicações é uma vida com menos julgamentos. Uma vida com menos anúncios é uma vida com menos interferências. E uma vida com menos ruído é uma vida com mais clareza. Essa lição estoica não é apenas estratégica, é libertadora. Ela devolve o controle do seu percurso às suas próprias mãos. A quinta lição, que completa a blindagem estoica, é aprender a se manter firme mesmo quando discordam de você. A maioria das pessoas desmorona diante de uma discordância porque associa desacordo com hostilidade, rejeição ou falha pessoal. Mas discordância não significa que você errou. Significa apenas que alguém enxerga o mundo através de outra perspectiva. Os estoicos consideravam isso natural. Para eles, a maturidade emocional consistia em sustentar sua posição com calma, sem hostilidade e sem a necessidade de vencer debates. A firmeza não está em provar que está certo, e sim em manter sua postura mesmo quando o ambiente tenta moldá-lo. Você não precisa brigar para preservar sua integridade. Basta não se dobrar emocionalmente a toda divergência. Quando você entende que a discordância é inevitável, você para de tentar agradar todo mundo. E quando para de tentar agradar todo mundo, sua mente finalmente respira. Há uma liberdade imensa em aceitar que você não precisa ser compreendido em todas as situações. Às vezes, as pessoas não têm conhecimento suficiente para entender sua escolha. Às vezes, não têm maturidade suficiente. Às vezes, não têm o contexto necessário. Às vezes, simplesmente não querem entender. Mas nada disso determina seu caminho. Opiniões não são leis. Julgamentos não são sentenças. E divergências não anulam sua verdade. Uma pessoa emocionalmente independente não se abala por ser incompreendida, porque sabe que a coerência com seus valores vale mais do que o reconhecimento superficial. Essas duas últimas lições, agir em silêncio e manter-se firme diante da discordância, completam um círculo de imunidade. Quando você fala menos do que faz, ninguém consegue interferir no seu crescimento. Quando você permanece estável mesmo diante do desacordo, ninguém consegue manipular sua direção. O silêncio protege sua trajetória. A firmeza protege sua identidade. Juntas, essas práticas transformam sua relação com o mundo. Você deixa de ser reativo e passa a ser consistente. Deixa de ser vulnerável e passa a ser seletivo. Deixa de ser moldado pelos julgamentos e passa a ser guiado pela própria consciência. E esse é o estado mental que os estoicos buscavam. A capacidade de viver com autonomia completa mesmo no meio do barulho das opiniões externas. Agora que você percorreu cada uma das 5 lições, é possível enxergar com clareza que a imunidade às opiniões alheias não é um talento natural nem um traço de personalidade reservado a poucos. É uma construção. É uma disciplina. É uma forma de treinar a mente para permanecer no próprio eixo enquanto o mundo tenta te puxar para todos os lados. A primeira lição: entender que a opinião de alguém reflete mais sobre essa pessoa do que sobre você, corta pela raiz a tendência de interpretar julgamentos como verdades absolutas. A segunda: construir convicções internas sólidas, impede que você viva como uma folha sendo arrastada pela vontade alheia. A terceira: filtrar críticas úteis das inúteis, transforma ruído em clareza. A quarta: agir em silêncio, reduz drasticamente o espaço para interferências emocionais. A quinta: manter-se firme mesmo diante da discordância, coloca você num ponto de maturidade que poucas pessoas alcançam,
porque a maioria ainda acha que precisa da aprovação do mundo para continuar caminhando. Quando essas 5 camadas se juntam, nasce um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. Uma liberdade de viver com integridade, e não com medo. Uma liberdade de agir por consciência, e não por necessidade de validação. Uma liberdade de permanecer estável mesmo quando o ambiente tenta te empurrar para caminhos que não são seus. Os estoicos acreditavam que esse tipo de força interior não apenas protege a mente, mas também eleva o caráter. Quando você não depende da opinião externa, suas ações passam a refletir quem você é de verdade. Você deixa de fazer coisas para impressionar, deixa de recuar para evitar julgamentos, deixa de se moldar às expectativas alheias. De repente, sua vida começa a ganhar um formato mais autêntico, mais firme, mais silencioso e muito mais coerente. E algo curioso acontece nesse processo. Quando você para de buscar aprovação, você começa a receber respeito. As pessoas sentem quando alguém age por convicção e não por carência. Sentem quando alguém toma decisões com calma, e não com medo. Sentem quando alguém sabe quem é, mesmo que não concordem. É paradoxal, mas quanto menos você se importa em ser aceito, mais naturalmente passa a ser valorizado. Isso porque a verdadeira força não precisa ser explicada, exibida ou defendida, ela apenas se manifesta. E mesmo que alguns continuem julgando, criticando ou tentando te desencorajar, isso não tem mais efeito. Porque a imunidade não muda o mundo, muda você. E quando você muda, o julgamento perde o endereço. A partir de agora, o seu trabalho não é tentar controlar o que pensam, mas controlar o que você absorve. Não é tentar agradar, mas ajustar suas ações ao que você considera correto. Não é tentar evitar críticas, mas decidir quais merecem sua atenção. Não é provar nada, mas construir uma vida que faça sentido para você, e não para espectadores ocasionais. A filosofia estoica nunca disse que as opiniões deixariam de existir. Apenas ensinou que você não precisa mais viver escravizado por elas. A imunidade é uma prática diária, um lembrete constante de que sua mente é território sagrado e que nem todo mundo merece acesso a ela. O que entra deve ser analisado. O que não serve deve ser descartado. E o que te fortalece deve ser cultivado. Se você realmente aplicar essas 5 lições, vai perceber uma mudança progressiva. Menos ansiedade, menos reatividade, menos medo de errar, menos necessidade de se explicar, menos preocupação com julgamentos superficiais. E, ao mesmo tempo, mais clareza, mais firmeza, mais serenidade e mais autenticidade. É esse o resultado de uma mente que aprendeu a se proteger. É esse o resultado de alguém que finalmente assumiu o próprio eixo. A imunidade às opiniões alheias não te torna frio, te torna livre. Não te afasta das pessoas, te aproxima das relações certas. Não te transforma em pedra, te transforma em alguém que sabe exatamente a própria direção e não negocia sua paz por causa de ruídos externos. Essa é a verdadeira força silenciosa que os estoicos buscavam. Agora que você completou o caminho, lembre-se diariamente de que o mundo sempre terá alguma opinião, mas só você decide o impacto que ela terá dentro de você. E quanto mais você pratica essa autonomia emocional, mais perceberá que a vida se torna leve quando você deixa de carregar pesos que nunca foram seus. Você não foi feito para viver dependente da aprovação alheia. Você foi feito para viver em coerência com sua consciência. Essa é a verdadeira liberdade. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam fortalecer a própria mente. E comenta aqui embaixo, qual dessas 5 lições você mais precisa praticar na sua vida agora? Sua reflexão pode ser o impulso que outra pessoa precisa para finalmente se libertar da opinião dos outros.